dos argumentos assim bizarros que eu tenho ouvido mais ultimamente na tentativa de defender o Estado é que o Estado é tipo uma família. Ele emana da família. Porque olha só, você tem os pais que podem mandar numa criança, no bebezinho e tal, eles podem mandar na criança e obrigar ela a fazer as coisas, porque eles têm que cuidar dela. E da mesma maneira que eles podem fazer isso, se você aumentar essa estrutura pra frente, o Estado pode mandar em você, ele cuida de você e tal. Porque você tem a estrutura familiar que cuida pra baixo, cuida um do outro, e daí o Estado cuida de você. Então essa relação de mando do Estado, onde ele pode ordenar que você faça as coisas e obedeça a ele, ou ele vai te matar, na verdade é tudo bem e tudo moral e lindo, o que tá claramente errado. 2 motivos por que isso tá errado, os dois são independentes, mas são 2 contra-argumentos a essa tentativa de analogia, que é o seguinte: primeiro, pais têm controle da sua criança porque eles têm a propriedade, digamos assim, da custódia da criança. Eles têm a custódia da criança, eles estão cuidando daquela criança. Eles assumiram o compromisso de cuidar daquela criança, a gente resolveu ter um filho, e a gente vai cuidar dele. A gente vai fazer certas coisas pra ele, e ele não é racional, ele é um bebê, uma criança, sei lá, poucos aninhos, não entende causa e consequência, não entende certo e errado, não consegue ser independente, não consegue se virar, e a gente precisa cuidar dele. A partir do momento em que essa criança entende causa e consequência, bem e mal, certo e errado, a partir do momento em que ela entende isso, seja racional com ela, argumente, faça trocas, ofereça. Porque a partir do momento em que a criança entende causa e consequência, certo e errado, ela é um ser humano e ela tem autopropriedade, ela é dona de si mesma, ela controla a si mesma, ela é um ser humano livre. Ela não é obrigada, não existe nenhuma obrigação defensável da criança ficar na guarda dos seus pais. Se uma criança falar, eu acho que os meus pais estão me abusando, eu tô numa relação aqui que eu não gosto, eu não quero estar aqui, eu estou sendo violentado, eu estou sendo abusado, eu não estou sendo cuidado de maneira correta, e eu, criança, que entendo causa e consequência, entendo racionalidade, entendo bem e mal, entendo certo e errado, decido que eu quero estar na guarda de outra pessoa, ela pode ir. Ela pode ir, porque ela tem controle sobre si mesma. Ela tem sua autopropriedade. Rafael, em que idade isso acontece? Não sei, não existe esse número. Quando eu estudava psicologia, tinha um monte de teoria que queria ficar colocando número. Era um saco. Não, isso tem estágios de desenvolvimento neurológico da criança mesmo diferentes. Agora, existe um ponto, seja lá onde for, não importa onde ele é, onde a criança entende, pode ser, às vezes você tem uma criança de 6, 7 anos que entende isso, 10 anos que entende isso, e às vezes você tem um adolescente de 17 anos que não entende isso. É uma coisa fantástica, depende da qualidade dos pais também. Às vezes os pais são de baixíssima qualidade e isso acontece com uma certa frequência. Mas existe um ponto onde a criança toma propriedade de si mesma porque ela entende racionalmente o que está acontecendo. Nesse ponto ela pode escolher não estar mais na guarda dos seus pais. Seja lá qual for a idade. Não é relevante a nossa discussão aqui. Ela pode falar, ó, quero sair, quero cuidar de mim mesma, eu quero estar na guarda de outras pessoas, eu não quero estar mais envolvido com vocês. E a partir desse ponto, não existe mais defesa de que os pais podem violentamente obrigar essa criança a se reintegrar à família. Não, isso não é defensável. Ela é um ser humano independente. Então existe um ponto onde a criança pode crescer e falar, tchau, vocês cuidaram de mim. Ela pode querer ainda ser cuidada, eu não tô falando. Aí vão falar, olha, narcocapitalista defende que a criança não pode ser mais cuidada pelos pais, que ela tem que fugir de casa. Vai vir algum filho da mãe querendo falar isso. Mas não, tô dizendo, se a criança quiser, ela pode querer ficar sob a guarda dos pais por tanto que ela quiser também. Enquanto são indivíduos livres, eles estão concordando, beleza, vão. Agora, ela pode se retirar? Pode. Existe defesa de que ela deve ser violentamente obrigada sob ameaça de morte a se reintegrar à família? Não. Existe essa cláusula com o Estado? Não. Existe algum momento da sua maturidade intelectual, ou racional, ou filosófica, ou seja lá o que for, em que você pode falar, nossa, Estado, agora eu entendo como cuidar de mim mesmo e dos outros indivíduos, então eu não preciso mais da sua tutela, eu vou agora me associar com indivíduos livres, e eu vou cuidar da minha proteção, obrigado ou não pelo seu cuidado, tchau. Não existe. Não existe esse ponto.
Então, é uma analogia imperfeita. Nesse ponto, já dava para acabar. Segundo ponto. Eu posso dar o argumento para você. Tá bom. Tá bom. Quando que pais podem, defensivamente, ordenar ter uma relação de mando com as suas crianças? Quando elas podem falar, faça isso ou eu vou te obrigar a fazer isso, porque você... Aí já vem a resposta. Porque você não entende as consequências desse ato. Porque eu não consigo te dar um argumento racional de por que você deve fazer isso, porque você não entende racionalidade. Porque não adianta. Não adianta eu querer explicar isso intelectual, racionalmente, logicamente, causa e consequência para você, e estabelecer um contrato com você, como qualquer indivíduo faria com outro, porque você não entende isso. Existe um ponto, sim, em que os pais têm essa relação com a criança. A criança é incapaz de entender contratos benéficos, de entender o conceito de o que é melhor, o que é pior, e tá bom. Então, eu posso te dar um argumento. Tá bom, digamos que nós estamos sob o comando do Estado porque nós somos assim perante o Estado. Então, como é que a gente vai votar? Se nós somos, então, ignorantes, inocentes, um bando de burro, besta, que vai morrer de fome, e se for de fome e guerra, vai todo mundo ter um tiroteio constante de AK-47, um atropelando o outro de tanque, se não fosse o Estado protegendo a gente, como então que esses seres burros e morais e idiotas vão então votar e escolher líderes? Então, Rafael, você está defendendo que tem que ter uma tecnocracia, uma ditadura. Não sei de onde veio essa voz, mas enfim. Digamos então. Então como é que a gente pode reconhecer se ela está certa ou errada? Não, mas espera, não, volta. Se a gente tivesse uma ditadura, então essas pessoas são burras demais para escolher, elas são inocentes, elas são incapazes, elas não têm a capacidade de se associar livremente, elas precisam do Estado, mas quem que vai ser esse Estado? Algum delas. Ou será que assim que desce a coroa na cabeça do sujeito vem aquela iluminação divina? E de repente o cara entende como cuidar dos outros. De repente ele entende como ele vai ser um líder. Não. Se nós queremos argumentar, se alguém vai querer argumentar, nós não, né? Se alguém vai querer argumentar que você é uma criança perante o Estado, mas então do que o Estado é feito? De adultos. Mas quem eles são? Se os seres humanos são crianças. Então o que você está querendo dizer não é que existe uma relação, aí de novo acaba sendo uma analogia imperfeita. Não existe uma relação de pais maduros, cientes, cuidando das pessoas. E daí então você tem alguém mais maduro que eles. Não, você está argumentando que essas pessoas, na verdade, são um bando de besta e que elas vão ser o governo. Então, no fim das contas, essa analogia é que o Estado seria para as pessoas, basicamente, um monte de crianças no chiqueirinho, uma brigando com a outra para quem vai mandar no troço inteiro. É isso que essa analogia vai querer dizer. Porque o governo vai ser feito desses mesmos seres humanos que você está dizendo que são incapazes e precisam ser cuidados. Ou você tem que argumentar alguma iluminação divina, ou alguma... Não, a dinastia monárquica do cara ilumina ele com o sangue. Você vai ter que puxar algum argumento, sei lá, Hobbes bizarro, para querer puxar que esse ser humano agora que vai ser o governante, ou parte do governo, ou um oficial que tem o poder de obrigar você, sob ameaça de violência, a governar, o que claramente é inválido. É um outro ser humano. Se você quer argumentar que o ser humano é imperfeito, todos são. Não dá pra você... Não, exceto o líder. Quando vota, daí... Putz, é aquele... Putz, é a inteligência do cara entrando, entendeu? Não cola. Não cola. E assim, isso não é nenhum argumento. Eu já dou por aqui. É só um aviso. Assim, sincero, de alguém que já estudou psicologia. Se você acha que... Porque existem alguns, não todos, pais abusivos e violentos e coercitivos e que fazem todo tipo de terrorismo psicológico. Se você acha que porque isso existe, é então normal e justo e bom que o Estado faça isso, cara, você teve uma educação meio zoada, né? Não, sinceramente, eu não tô tentando nem que isso seja um argumento, é só pra você parar pra refletir sobre isso. Só porque alguns pais são violentos e tentam ter uma relação de propriedade com os seus filhos, quando esses filhos não são propriedades deles, já são pessoas racionais e independentes, só porque esses pais resolvem ser basicamente ditadorzinhos na sua casa, não quer dizer então que o governo é legítimo, só quer dizer que os dois estão errados. Então, é um argumento meio... daqueles assim que se você só falar ele sai correndo, quase cola. Mas é uma analogia imperfeita, não cabe e o Estado continua sendo uma instituição anti-humana, violenta
e que precisa ser erradicada porque não há nada moral nele e não pode, por definição dele ser uma agência de violência, não pode haver nada moral na ação dele. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários e tchau, tchau.